Olá! Então trataremos hoje no nosso tema sobre o Sistema Global e Regional de Proteção aos Direitos Humanos. E por que Sistema Global e Regional de Proteção aos Direitos Humanos? Conforme nós temos falado nos nossos outros encontros, os direitos humanos podem ser violados. E sendo violados tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional, nós precisamos que eles sejam de alguma forma protegidos ou que algumas medidas sejam tomadas para que esses direitos humanos deixem de ser violados ou que os danos ocasionados sejam reparados. Então, para que esses direitos humanos possam, de fato, ter uma análise feita no decorrer da sua violação, nós precisamos tratar das comissões que cuidam dessas violações. São aquelas comissões que estão aptas a receber as petições que denunciam a violação desses direitos. Então vai ser bem importante hoje nós falarmos desse tema, porque não basta nós sabermos que tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional a pessoa possa usufruir dos seus direitos. É preciso que ela saiba quais são os caminhos a seguir para que ela possa de fato buscar aí a reparação dos danos ou ainda denunciar maus tratos ou qualquer outro tipo de violação dos direitos humanos que venha a acontecer. Estou falando tanto no âmbito individual quanto no âmbito coletivo. Nós iremos verificar que há casos de violação coletiva dos direitos humanos. Então, o nosso tema de hoje tratará dessas questões e veremos o caminho, então, a ser seguido para pleitear a reparação e a denúncia desses direitos humanos para que as providências sejam tomadas. Passaremos aí por alguns sistemas para verificarmos como é que são aplicados os direitos humanos nessas questões, a Corte Interamericana dos Direitos Humanos também, e veremos vídeos que retratam aí a realidade atual em relação a denúncias dos direitos humanos. Nós poderemos também concluir de que modo que poderemos fechar, então, a parte jurídico-processual em termos de buscar uma resposta para os direitos humanos violados. Veremos casos aí que, não raro, podemos nos deparar no dia a dia. Então, o nosso tema de hoje tratará sobre esses aspectos, fazendo com que você possa evoluir um pouco mais nos seus estudos sobre os direitos humanos. Até mais! Então, para que possamos dar início nesse conteúdo de hoje, que nós vamos ver sobre os direitos humanos e, sobretudo, as violações dos direitos humanos, convido você a ver comigo um vídeo em que houve a denúncia de um caso de violação dos direitos humanos. Vem comigo! Con otros asuntos, las autoridades en Estados Unidos se ven envueltas en violaciones a los derechos humanos. Los últimos hechos acontecidos son la muerte de un latino y de 3 afroamericanos a manos de la policía, pero también existen atropellos sistemáticos como la prisión ilegal de Guantánamo. Estados Unidos dista de ser un modelo de democracia donde se respeten los derechos humanos, y lo dicen sus propios residentes. En los Estados Unidos hay derechos que son violados, y pienso que es así porque el gobierno opera con prejuicios. Estados Unidos tiene el 25% del total de prisioneros del mundo, una enorme cantidad, y tiene solo el 5% de la población, pero encarcelan a muchísimos, y son mayoritariamente afroamericanos. En este país, nacer negro puede costarle la vida. Cada 28 horas un afroamericano es muerto por un vigilante o a manos de las fuerzas de seguridad del Estado. Estamos en un momento en este país donde empezamos a buscar intervenir los sistemas que reproducen la injusticia basada en el racismo, y hoy la policía está en primera línea. En el pasado fueron las leyes de Jim Crow y antes de eso fue la esclavitud. El racismo y la brutalidad policial no son los únicos atropellos cometidos contra la humanidad por autoridades estadounidenses. El informe del Senado sobre torturas de la CIA lo explica. Sabemos de detenciones, hemos secuestrado a gente en otros países y los hemos llevado a lugares desconocidos, donde han sido encarcelados sin acceso a abogados. Fueron torturados mediante técnicas como la del submarino. Esto está explicado en el informe sobre la tortura de la CIA, publicado en el Senado. Estados Unidos es parte de la Convención contra la Tortura y suscribe la Declaración de los Derechos Humanos. Sin embargo, en los centros de detención para inmigrantes, esto es letra muerta.
De raíz, el sistema de detención de inmigrantes aquí en Estados Unidos es un sistema basado en la violación de derechos humanos, en la criminalización y explotación de inmigrantes aquí en este país. Movimientos sociales destacan que una herramienta cómplice de estos atropellos son los principales medios de comunicación, que, como decía el activista por los derechos civiles Malcolm X, se ponen del lado del opresor y no del oprimido. Muito bem, então você viu aí um caso de violação dos direitos humanos. Percebam que são vários os tipos de violação. Nós vimos já no decorrer dos outros encontros e continuaremos vendo quão tamanhas são as violações, tanto no que se refere ao gênero, quanto se refere às questões prisionais, ou mesmo no direito de ir e vir das pessoas. Há casos em que nós poderemos detectar a violação dos direitos humanos, por exemplo, quando crianças são presas juntos de adultos, quando as pessoas perdem a sua dignidade em determinadas situações, como é o caso de terremotos e outras catástrofes que acontecem. Por quê? Porque a dignidade humana está acima de tudo. Então, como você teve uma noção nesse vídeo, percebe-se que várias das coisas que nós já até então falamos estão contidas nesse texto. E eu convido você agora a vir comigo para o quadro para nós continuarmos o nosso tema de hoje. Vejam só, neste caso que acabamos de ver, você tem aqui exatamente uma notícia que foi publicada no dia 13 de março de 2015, ou seja, recentemente, neste caso em que as autoridades dos Estados Unidos estão envolvidas atualmente em casos de violação dos direitos humanos contra as populações latinas e afro-americanas. Percebemos aqui, neste caso, que a internacionalização dos direitos humanos surgiu após as atrocidades ocorridas durante a Segunda Guerra Mundial. Nós temos falado bastante sobre essa questão porque os direitos humanos, eles também são mutáveis. Conforme as coisas vão evoluindo, nós percebemos também a evolução dos direitos humanos. Justamente por quê? Para que, obviamente, aquele direito novo surgido, ele possa estar contido na declaração ou possa estar contido em novas convenções, de modo que toda a coletividade possa ser abarcada com esses novos direitos humanos. Justamente por quê? Em razão da proteção que nós buscamos. Não pode o indivíduo ficar sem proteção ante esses fatos cometidos. Nós temos bastante situações agora, nos últimos tempos, relacionadas à violência de gênero, que envolvem vários tipos de preconceitos. Então, não é uma simples discriminação. Muitas vezes a violação desses direitos humanos, ela assola não só uma determinada categoria, como um país. Então, é essa proteção que nós devemos buscar. Vamos dar continuidade aqui, eu convido você a ver comigo o material. Vamos lá? Aqui nós temos na sequência, então, quais são os objetivos, né, que nós temos numa situação como essa de proteção? É justamente reconstruir os direitos humanos e trazer a dignidade da pessoa humana para o centro das relações entre os Estados. O que nós temos como objetivo, então, principal? Elevar sempre a dignidade da pessoa humana. Sem dignidade, o ser humano não é absolutamente nada. Então, por isso é que nós buscamos essa proteção, nós buscamos internacionalizar esse direito e nós vamos também mostrar como é que esses direitos eles foram jurisdicionalizados. Ou seja, o que é isso? Eles foram submetidos ao poder judiciário. Porque sabem vocês que quando há violação de um direito, ele precisa ser submetido à apreciação do Poder Judiciário. E é dessas questões que nós vamos tratar em seguida. ONU, Organização das Nações Unidas, criada em 1945. E qual é o objetivo? Convido você a vir comigo para o quadro para que possamos ver um pouquinho mais sobre o objetivo da ONU, ou os objetivos, porque são vários deles relatados. Primeiro, vejam só, é a manutenção da paz e da segurança internacionais. Por quê? Quando nós falamos em geração internacional de direitos humanos, nós estamos abordando tanto, obviamente, os estados da Federação Brasileira, quanto os estados no sentido de países. Então, nós temos que pensar na segurança no âmbito internacional também. E outro objetivo é a promoção dos direitos humanos no âmbito internacional, ou seja, confundem-se, ou seja, manter a paz e promover os direitos humanos no âmbito internacional. São situações que se conversam, obviamente que promovendo os direitos humanos mantém-se a paz e a segurança, tanto em âmbito nacional quanto internacional. Por isso eu disse
e repito, a importância da política da boa vizinhança entre os países, né? Então vamos para frente aqui, ver o próximo slide. O que nós temos aqui? Nós temos aqui a Carta das Nações Unidas. E para que serve a Carta das Nações Unidas? Qual foi o objetivo da Carta das Nações Unidas? Foi justamente estabelecer a necessidade dessa proteção e de promoção dos direitos humanos e liberdades fundamentais. Só que a Carta das Nações Unidas, apesar dela dizer assim, ela não definiu esses direitos humanos. Então, nesse caso, como ela não definiu, obviamente um outro documento precisa fazê-lo. Vejam só, vamos avançar aqui, porque aí nós temos o quê? Se a Carta das Nações Unidas não definiu, nós temos o Marco Internacional dos Direitos Humanos de 1948, Declaração Universal dos Direitos Humanos, que estabeleceu algumas coisas. Vocês vejam, o que ela estabeleceu inicialmente? Estabeleceu a universalidade, a interdependência e a indivisibilidade dos direitos humanos. Eu chamo a sua atenção para esses 3 requisitos que nós falamos já numa outra oportunidade. É importante sempre ressaltarmos essa questão da indivisibilidade e da universalidade dos direitos humanos. Quando se fala em direitos humanos, nós estamos falando dos direitos humanos aplicáveis tanto a seres brasileiros, estrangeiros ou qualquer um deles residente no país ou em viagem internacional, não importa, porque estamos falando de pessoas. Então estamos falando o quê? De pessoa humana. Uma coisa é falar de cidadão, outra coisa é falar do homem como um ser humano e outra coisa é falarmos da pessoa no que se refere à sua dignidade. E quando nós falamos de liberdades e garantias, nós estamos falando da Constituição Federal, direitos e garantias fundamentais, aquilo que está escrito na Constituição Federal. Por exemplo, o direito de ir e vir, direito à moradia, o direito ao trabalho, o direito de propriedade, o direito à não violabilidade do seu domicílio. Por quê? Porque a pessoa não pode ter o seu domicílio violado. Então, todos esses direitos, eles são universais. Se você olhar na Carta dos Direitos Humanos, na Declaração Internacional, você vai verificar que não importa onde a pessoa more, ela tem os mesmos direitos no que se refere à sua dignidade. Por isso, eu chamo a atenção e digo para que você sempre observe essas questões dos 3 requisitos que nós acabamos de falar. Vamos comigo para o quadro, para dar continuidade? Aqui nós temos o processo de juridicização da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O que é isso? Primeiro, começou em 1949 e foi concluída em 1966. E nós temos ali, nesse caso, 2 tratados internacionais. Então, eu já vou pedir para você anotar no seu documento alguma coisa sobre esse tema para que você consiga estudar depois melhor. Mas, inicialmente, só para nós falarmos do pacto, nós já havíamos no encontro passado falado do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e dissemos aí a importância de cada um deles. Claro, cada um desses pactos são criados para esclarecer qual é a importância de cada um dos seus direitos envolvendo os aspectos econômicos, sociais e culturais de uma sociedade. Ou seja, para que a pessoa possa viver em sociedade, não basta ela ter os seus direitos genericamente descritos, é preciso que eles sejam efetivados. Então, esses encontros que ocorrem, sobretudo em 1966, nós tivemos aí essa descrição, ou seja, toda pessoa é livre para constituir a sua economia, ou seja, trabalhar, decidir qual é a profissão que ela quer, no aspecto social, o que ela quer para a vida dela, socialmente falando, no aspecto cultural. Então, trazem todos esses direitos. São pactos de extrema importância que foram um marco aí na divisão dos próprios direitos humanos. Eu convido você a olhar comigo o slide da juridicização aqui para que nós possamos fazer uma anotação para você e no seu material ficar mais tranquilo para você estudar e saber o que é isso. E eu digo para você, anote aí se você preferir, a juridicização é um mecanismo inerente ao direito por meio do qual os fatos são submetidos ao âmbito jurídico de proteção. Ou seja, em poucas palavras, é o direito de ter e repito, direito protegido. Ou seja, você pode, no caso de violação, levar aquela situação para que ela seja defendida por meio jurídico ou judiciário, como queiram. E nós temos a chamada juridicização e temos também a chamada justicialização.
Ah, professora, mas por que isso e tal? Então vamos ver a diferença aí. Então você anotou que a juridicização é um mecanismo inerente ao direito por meio do qual, por exemplo, os fatos são submetidos ao âmbito jurídico de proteção. Em simples palavras, eu repito, na verdade é o direito que você tem de levar e buscar o seu direito perante o Poder Judiciário, em caso de violação. E essa justicialização, repetindo, o que é isso? Corresponde, então, à efetivação ou materialização da proteção dos direitos. Em se tratando do sistema global, porque nós falamos do sistema global ou sistema regional. Em se tratando do sistema global, ou seja, universal, que engloba todos os direitos e países, essa justicialização dos direitos humanos operou-se na esfera penal mediante a criação do Tribunal ad hoc e, posteriormente, o Tribunal Penal Internacional. Então, vocês vejam que nós vamos falar depois um pouquinho sobre esse Tribunal Penal Internacional e eu vou pedir para que vocês façam também algumas anotações para a gente perceber a importância desse tribunal. E aí, se você preferir, pode dar continuidade a isso que eu vou dizer agora, para que você complemente seu material. O direito internacional dos direitos humanos, né? O que é esse direito internacional dos direitos humanos? Ele constitui um movimento recente na história. E por que ele é recente? Porque ele surgiu a partir da pós-guerra, como resposta às atrocidades cometidas durante o nazismo. Vejam só, como resposta às atrocidades cometidas durante o nazismo. Vocês viram aí o vídeo e vocês conseguem também verificar como, imaginar como que as coisas também aconteciam naquela época. Então, daí é nesse cenário que se desenha, então, o esforço de reconstrução de direitos humanos como paradigma e referencial ético a orientar essa ordem internacional contemporânea. Então, vejam só, neste caso aí, nós podemos perceber que, em termos nacional, a Constituição Federal Brasileira, ela foi um marco na questão da internacionalização dos direitos humanos. Nós percebemos aí algumas mudanças na Constituição Federal, como já foi falado da própria Emenda 45, que trouxe alterações, e a possibilidade de pleitear no sistema internacional os direitos humanos violados. Vamos dar continuidade então ao nosso material e verificar o que nós temos adiante? Então você anotou aí essa informação a respeito da justicialização e jurisdicialização dos direitos humanos. E a chamada Carta Internacional dos Direitos Humanos? A Declaração Universal, juntamente com esses dois pactos que nós acabamos de falar, que é os direitos civis e políticos e direitos econômicos, sociais e culturais, eles formam a Carta Internacional dos Direitos Humanos. Isso é importante, às vezes a pessoa faz concurso, tal, de repente tem alguma situação, alguma questão que possa cair essa informação, e aí é importante ter bem claro que a Carta Internacional dos Direitos Humanos é composta justamente desses dois pactos, que são os pactos mais marcantes, são pactos de 1966, aí que são os direitos civis e políticos, mais direitos econômicos, sociais e culturais. Na sequência, nós temos aqui, ainda se tratando do sistema global de proteção aos direitos humanos, nós temos os tratados multilaterais, que trata, obviamente, das violações específicas dos direitos humanos. Uma delas aqui, nós temos a tortura, Convenção Internacional contra a Tortura. Falamos numa outra oportunidade, vocês têm anotado aí no material de vocês, a questão da própria Convenção da Tortura, sem esquecer que nós temos aí a lei específica que trata da tortura também. E nós temos uma outra situação, que é a discriminação racial, que é tratada na Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial. Então, vejam só, é preciso, num caso concreto, observar, sobretudo quando há casos em que existem vários tipos de violação. Como se trata de uma disciplina, de um tema que tem muitos tratados, muitas convenções, sempre é preciso se perguntar qual é o objeto da violação. Eu estou falando de violência de gênero, eu estou falando de tortura propriamente dita, eu estou falando de violação dos direitos das mulheres, ou eu estou falando de violação dos direitos das crianças. Então, são muitas leis, muitos tratados, e é natural que para as pessoas, de uma forma geral, às vezes isso possa até criar uma confusão com tantos nomes. Por isso, até mesmo, a gente acaba, muitas vezes, repetindo para enfatizar o que é o que na ordem dos temas. Tudo bem? Vamos para frente para o próximo slide?
De qualquer forma, você tem as suas anotações no material. E aqui para frente, como eu disse ainda, olha, vejam só, nós temos a discriminação contra as mulheres, Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Quando nós nos atemos a essas questões, percebemos a evolução da sociedade, a evolução das discussões, porque não é à toa que existem vários congressos, convenções internacionais, encontros. Muitas vezes a sociedade não toma conhecimento, às vezes também não dá muita importância, mas são nesses encontros que proporcionam que ocorram as discussões relativas a essas violações. Como nós temos passado por determinados períodos assim no nosso país, ou mesmo no exterior, nós podemos verificar que as pessoas têm reivindicado seus direitos. Então essas reivindicações, muitas vezes, elas saem das ruas e elas tomam lugar diante de uma assembleia, diante de um organismo, para que lá possam ser discutidos esses direitos. Só que discutidos esses direitos, eles não podem ficar simplesmente no âmbito verbal, eles precisam ser documentados. E por isso é que nós temos tantas convenções. E aí a importância de nós nos atermos assim à especificidade de cada uma delas para que adequadamente o direito possa ser aplicado. Vamos continuar no nosso material aqui comigo? Vamos lá. A gente tem aqui no Direito Internacional dos Direitos Humanos. Aí você pensa, nossa, mas são direitos humanos, nacional e internacional. Exatamente, por quê? Porque nós temos que buscar a ampliação da aplicação desses direitos, né? Então, e no direito internacional dos direitos humanos, nós temos o quê? Qual que é o objetivo do direito internacional? Suplementar, ele é suplementar, ou seja, complementar e paralelo ao direito nacional. Nós temos aí os procedimentos internacionais de natureza subsidiária, tá? E a garantia adicional à proteção dos direitos humanos em caso de omissão dos instrumentos nacionais. Por quê? Vejam só, num caso como esse, pense aí, qual que é o objetivo dessas questões colocadas aí? É justamente fazer com que, como eu disse antes, primeiro, o direito internacional dos direitos humanos, ele constitui um movimento recente na história e surgiu em razão do quê? Das atrocidades. Disse a vocês também, e repito, que a Constituição Federal teve um marco importante. E aí o que eu digo aqui? Que esse direito internacional, ele tem caráter suplementar, complementar, ele anda paralelo. Por quê? Eu pergunto a vocês, se nós temos, por exemplo, uma violação de direitos no Brasil e o nosso país não toma providência, o que devemos fazer? Não podemos deixar dessa forma. E é por isso que nós contamos e somos aderentes a pactos internacionais dos direitos humanos para que a Corte Internacional tome providências. Então, nós percebemos aí que determinados casos, como o caso Ximenes Lopes, que falamos no encontro passado, nós sabemos que esse caso foi um caso submetido à Corte Interamericana. Então, em termos de aplicação da lei no Brasil, nós sabemos que a última esfera é o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal, que ficam em Brasília. Então, todo brasileiro, em regra, por menos conhecimento que tenha jurídico, sabe que a última instância é em Brasília. Porque nós estamos falando de direitos brasileiros, direitos previstos nos códigos civis, em regra, direitos oriundos de contratos ou quaisquer outros que envolvam a legislação brasileira. Mas nesse caso especificamente, nós estamos tratando de direitos humanos. E aí aquele princípio, aquele caráter da universalidade, que nós falamos várias vezes, ele serve exatamente para isso. Se você não teve uma resposta neste país, você pode buscá-la através dos organismos internacionais e por isso nós falamos em direito penal internacional e falamos em direito internacional dos direitos humanos, porque você vai ver logo na sequência que nós temos aí também o Tribunal Penal Internacional, que foi constituído justamente para cuidar dessas atrocidades ocorridas em relação à violação dos direitos humanos. Vamos comigo para frente? Vamos lá? Aqui nós temos, ainda falando do Sistema Global de Proteção aos Direitos Humanos, ele é composto por mecanismos convencionais e não convencionais de proteção aos direitos humanos. Vejam só, quando nós falamos em mecanismos convencionais, vamos esclarecer do que é que nós estamos falando. Quando nós falamos em mecanismos convencionais, estamos falando daqueles mecanismos criados por convenções específicas de direitos humanos.
por comitês análogos ao Comitê de Direitos Humanos criado pelo Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Ou seja, são convenções específicas para discutir aqueles temas relacionados ao determinado assunto. No caso aqui, são comitês que discutem determinados assuntos. Para ficar bem de fácil compreensão, nós podemos verificar o seguinte. Vou dar um exemplo bem simples. Na época da Copa do Mundo, todos vocês tomaram conhecimento da organização da Copa do Mundo no Brasil. Aí você deve pensar assim, poxa, mas como é que as coisas vão se organizar? Nós temos várias questões a serem tratadas. Temos questões de saúde, questões de segurança, questões relacionadas, por exemplo, à hospedagem do pessoal no Brasil, como é que o aeroporto vai se comportar, como é que os voos realmente vão se organizarem para que não haja nenhum tipo de choque, enfim, de aeronave, para que não haja nenhum tipo de tragédia, ou para que as pessoas não sofram assaltos, enfim, coisas simples assim do dia a dia que interferem. Então foram criadas comissões temáticas específicas para cuidar daqueles temas. Desse modo, eu explico a vocês que, em se tratando dos direitos humanos, da mesma forma. Então, são criadas essas comissões específicas para discutir em específico esse assunto. Tudo bem? Ficou mais fácil compreender assim, não foi? Então, vamos para frente aqui ver o que nós temos nos nossos slides de hoje. Vamos lá? Aqui, vejam só, nesse Comitê de Direitos Humanos, qual é a função? Então, agora você entendendo que cada comitê ele é específico para tratar daquele assunto, fica mais fácil. Até mesmo as pessoas que compõem esse comitê, elas, digamos, estão aderindo ali às áreas do seu conhecimento. Então, você, por exemplo, como profissional, sabe que, obviamente, ficará mais fácil você dar um parecer sobre um assunto no qual você costuma trabalhar ou que você está envolvido. Aqui não é diferente. Então, no nosso Comitê de Direitos Humanos, nós temos a função do comitê. E quais são essas funções? Receber as petições individuais, proferir decisão que determine a reparação pelo Estado e requerer dos Estados informações sobre determinada situação. Vamos ver aqui se ele continua aqui. O que acontece? Nós estamos voltando aqui só um pouquinho, então só para a gente fechar. Percebam aqui, nós temos praticamente 3 verbos aqui, receber, proferir e requerer. Vejam só, imagine o seguinte, você é membro de uma comissão dessas, você recebeu uma denúncia. O que você vai fazer diante dessa denúncia de violação dos direitos humanos? Por óbvio, ela deve ser analisada, ela deve ser, obviamente, contextualizada e apurada. E para isso, numa situação como essa, digamos que é denunciado determinado estado da Federação Brasileira. O Pará, por exemplo, está violando direitos humanos dos presos. Antes de ser tomada qualquer providência, o Estado será notificado. É importante que se apure se existem de fato essas irregularidades para que não se faça injustiça. Então, são esses procedimentos que a comissão vai tomar inicialmente. Então, fica bem tranquilo entender que a função de uma comissão é exatamente essa, analisar aquele caso concreto. E, se for o caso, notificar para que o Estado ele reveja o seu posicionamento, ou seja, digamos que ele não está dando banho de sol aos seus presidiários, ele é notificado para que o faça e depois, obviamente, será visto se ele está cumprindo aquela normativa ou não. Se houver caso de descumprimento, o procedimento ele vai avançar. Por quê? Porque deixou-se de cumprir uma ordem. Então, em regra, é basicamente assim que funcionam as comissões para a averiguação da violação dos direitos humanos. Vamos dar continuidade aqui no material? Veja só, aqui nós temos então os mecanismos não convencionais. O que são esses mecanismos então? Vamos continuar aqui porque até então nós falamos dos mecanismos convencionais. Esses não convencionais, vejam só que nós já avançamos aqui um pouquinho e ele diz que são decorrentes de resoluções elaboradas por órgãos das Nações Unidas. Então vejam só. Nesse caso, quais são, por exemplo, alguns desses órgãos? A Assembleia Geral e o Conselho Econômico e Social. Mais abaixo, nós temos aqui uma outra situação, que é o Conselho de Direitos Humanos, criado justamente pela Assembleia Geral em 15 de março de 2006. Ele é relativamente novo. Então, nesse caso, esses mecanismos não convencionais é que tratam dessas outras situações. Mais à frente aqui nós temos a função, ou as funções, melhor dizendo, do Conselho de Direitos Humanos. Quais são essas funções? Competência genérica
e a apreciação de casos específicos de violação aos direitos humanos. Percebam quanto conselho, quantas comissões, quantos comitês. E ainda assim, nós temos no nosso país muitas violações e no âmbito internacional, da mesma forma também, muitas e muitas violações. Então vejam só, na continuidade aí do material, nós temos o seguinte: manter a situação sob análise. Também aí é uma função do comitê. Designar relatores para examinarem determinadas violações de direitos humanos. Então vejam, muitas vezes a pessoa fala assim, o fulano de tal é membro do conselho, é membro do Comitê de Direitos Humanos. Então exatamente são essas as funções que eles precisam fazer e analisar, tá? Para que obviamente vejam se esses direitos foram violados e que sejam aplicadas as tais das penalidades. Então são designados relatores, eles vão examinar e vão tomar as providências cabíveis. Vamos avançar aqui. Nós temos aqui nos sistemas regionais de proteção dos direitos humanos alguns objetivos. E aqui a gente fala em objetivos, tanto o sistema global quanto o regional. Objetivo o quê? Sempre a proteção e o combate à violação desses direitos humanos. A gente fala muito sempre em violação dos direitos humanos. Mas é disso que nós estamos cuidando, porque direitos humanos diuturnamente são violados. Então, há várias espécies de violações e precisam ser tomadas providências. E aí a necessidade, porque nós temos um outro problema, para se analisar cada uma das violações, porque existem estados que não aderem aos pactos dos direitos humanos. Você imagina, de repente, você ter um direito, vamos falar de um direito trabalhista, que é um direito comum, né? Você está numa situação, por exemplo, onde você fez hora extra e o seu colega que fez hora extra também vão pleitear os direitos aos recebimentos das mesmas. Só que detalhe, se o teu país, por exemplo, um exemplo simplório assim para que nós possamos entender, se o teu país não aderiu ao pacto, você não tem direito a receber essa hora extra, por exemplo. Enquanto que o outro que aderiu ao pacto teria esse direito. Mais ou menos assim, parafraseando, é que acontece com os direitos humanos em relação a países que muitas vezes não aderem a determinados pactos. Por isso essa preocupação, por isso essa quantidade de normas e de pactos aí relacionados aos Estados membros ou não, muitas vezes, dos direitos humanos, da aderência a esses pactos. Então fica complicado porque há violação, mas nem sempre todas essas violações são passíveis de punição e regramento, porque vai depender do que aquele Estado que sofreu a violação, de que forma ele se posicionou, se ele aderiu ou não aderiu àquele determinado pacto. E por isso que nós temos essas várias normas, essas diversas espécies aí de tratados e convenções internacionais. Então, por isso que precisa ser analisado detidamente cada caso concreto. Vamos avançar no nosso material, então? Vejam só, aqui nós temos, com relação aos sistemas, aqui é importante você fazer uma anotação, por quê? Porque não basta dizer quais são os sistemas aqui relacionados aos direitos humanos. Esses sistemas são chamados sistemas regionais de proteção aos direitos humanos. E de que forma que eles aparecem? Veja só, é importante aqui fazer uma breve anotação no seguinte: o sistema europeu é um sistema mais avançado que a gente tem. Por quê? Porque, nesse caso, ele diz respeito ao reconhecimento da capacidade processual internacional ativa dos indivíduos. Por quê? Porque é um sistema de proteção que permite ao indivíduo postular diretamente à corte. Então, são questões diferenciadas. Neste caso, é o único sistema que permite o indivíduo postular diretamente à corte. Até então, eu falava para vocês que tem essas comissões que elas são digamos, instigadas aí a investigar, e aí depois, se não forem tomadas providências, vai subindo o grau, obviamente, na hierarquia aí de pleitear os direitos. No caso do sistema europeu, não, a pessoa pode postular, ou seja, pode pleitear o direito violado diretamente à corte. E o sistema africano? Qual que é a diferença desse sistema? Primeiro, ele tem por principal instrumento a chamada Carta Africana sobre os Direitos Humanos dos Povos, que foi adotada em 1981, e entrou em vigor a partir de 1986. E essa carta, qual que é o objetivo dessa tal Carta dos Direitos Humanos?
é justamente priorizar os direitos dos povos. Ela traz conceitos considerados antagônicos. Por exemplo, ela fala em indivíduo e fala em povo. Ela fala em direitos individuais e fala em direitos coletivos. Fala em direitos sociais e fala em direitos econômicos e culturais e direitos civis e políticos. E aí nós temos qual é o outro sistema? Temos mais um aqui. O outro é o sistema interamericano. Convenção Americana de Direitos Humanos, porém, no período em que antecedeu, nós tivemos aí a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem. Nós falamos numa outra oportunidade sobre essa Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem. Aí você pode dizer, como eu disse que poderia ter ocorrido isso, mas como assim? Uma é semelhante à outra. Primeiro surgiu a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem. É como se fosse um rascunho. E depois ela se transformou em Convenção Americana, melhor dizendo, daí de Direitos Humanos. Percebam, então praticamente a Declaração Americana de Direitos Humanos, de Direitos e Deveres do Homem, antecedeu essa Convenção Americana de Direitos Humanos e o que prevalece é a Convenção. Tá? A declaração é um mero documento, simplificando assim, é como se fosse um rascunho. E aí, falando em sistema interamericano, ele teve como origem lá na 9ª Conferência Interamericana, quando foram aprovadas a chamada Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e a Carta da Organização dos Estados Americanos. Então, neste caso, nós temos que saber que até hoje continua sendo a principal base normativa dos estados que não são partes da Convenção. Então, só para fechar aquilo que eu falei para vocês há pouco, que aqueles estados que não fazem parte dos tratados, que não aderiram ao pacto, o que eles têm de legislação para protegê-los? Poxa, se eles não aderiram, então o que eles têm? Eles têm, sabe esse rascunho que eu acabei de falar? É basicamente isso que eles têm como referência de direito, que é a Declaração dos Direitos e Deveres do Homem. Então, ali tem um rascunho, basicamente, do que são esses direitos e deveres. Então, como o Estado daquela pessoa, por exemplo, não aderiu ao pacto, é naquilo que ele se baseia para verificar se o seu direito à vida, à liberdade, à igualdade, à propriedade, o seu direito de ir e vir, enfim, foi ou não violado. Convido você a seguir comigo para os próximos slides. A Corte Americana de Direitos Humanos. Aqui nós temos a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, bem famoso, tal. Ele entrou em vigor aqui em 1969, né? Aliás, ele foi escrito em 1969 e entrou em vigor apenas em 1978, quando criou-se a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, grifem aí no seu material que ele nasceu em 1969, porém só entrou em vigor em 1978. E na sequência, nós temos aqui, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, o que é essa Corte Interamericana dos Direitos Humanos? Imagine o seguinte, nós temos aí as comissões, como eu havia falado, ela é integrada por pessoas da sociedade escolhidas. Então, assim como nós temos aí o Tribunal de Justiça composto por seus desembargadores, como nós temos aí as comissões de vários órgãos que são compostas, não importa do que seja, nós estamos falando se você falar de futebol, falar de justiça e falar de direitos humanos, a comissão é a mesma, cada uma é composta com os membros que são pessoas que conhecem do assunto e que vão julgar determinado ato. Em se tratando dos direitos humanos, aqui nós temos nessa Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é um órgão jurisdicional da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, instituição judiciária. Nós temos aí uma composição com 7 juízes nacional, a título pessoal, né, no caso, e tem como objetivo a aplicação e interpretação dessa convenção, e ela tem uma competência consultiva. Consultiva vem do quê? De consulta, que emite um parecer e opina sobre a compatibilidade de preceitos de legislação interna em face dos instrumentos internacionais. Ou seja, para você pensar aí, neste caso, eles vão opinar sobre a situação, se ocorreu ali ou não a violação. E nesse slide aqui, nós podemos perceber o seguinte, quando se fala em competência contenciosa,
Apenas a comissão e os estados partes podem submeter um caso à corte. Quem são as partes nesse caso? São os indivíduos demandantes e estado demandado. E o titular da ação é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então eu acabei de falar para vocês aqui sobre essa situação da composição em caso da violação de um direito humano. Vejam só, nós temos lá a comissão, vocês viram que ela é composta de juízes, perceberam que tem que ter um caminho a ser seguido, tem que ter uma análise preliminar da violação desse direito. E com isso, eu peço que você reflita em tudo que nós falamos até agora para que consiga entender, então, esse caminho a ser percorrido no caso de violação de um ou mais direitos humanos. Mas e aí? Diante de tantas teorias, tantos tratados, convenções e normas relativas à proteção dos direitos humanos, em que caso que nós vamos colocá-las em prática? Eu convido você a ver comigo um caso em que o Brasil foi intimado a dar cumprimento aos direitos humanos. Vamos ver? Vejam só, o Brasil, em junho de 2002, teve a seguinte situação. A Corte Americana determinou que o Brasil proteja a vida e a integridade pessoal dos presos da Casa de Detenção Urso Branco na cidade de Porto Velho, Rondônia. Vejam só, o que aconteceu naquela época. Pensem comigo, dia 18 de junho de 2002, o Brasil respondeu uma audiência na Organização dos Estados Americanos sobre a violação dos direitos humanos nesse presídio de Urso Branco em Porto Velho, no estado de Rondônia. O que aconteceu? Teve lá uma sessão que foi realizada, onde foram analisadas denúncias sobre execuções, torturas e maus tratos no presídio. Consequentemente, foi denunciada aí a violação dos direitos humanos por causa dessas torturas praticadas por agentes estatais nos últimos anos, ao longo do ano de 2007. O que aconteceu lá? Aconteceram muitas mortes violentas ocorridas nos últimos 5 anos anteriores a 2007, ou seja, a partir de 2002, então. Pasmem vocês que quase 100 casos de execução sumária ocorreram dentro deste presídio. E a primeira denúncia, como eu disse, há 5 anos anteriores a 2007, partiu de 2002 e desde essa denúncia nada havia mudado, ou seja, continuavam morrendo pessoas, apesar da intimação do Brasil para cumprir e proteger os direitos humanos. E, consequentemente, esse caso foi levado adiante, porque, além de continuarem os conflitos entre os próprios detentos e as execuções sumárias dentro daquela unidade, tinha muita superlotação. Então, vejam só, para vocês terem uma ideia, em 2007, em menos de 6 meses, haviam 4 diretores passado por lá, ou seja, sido exonerados sob a acusação de tortura dos presos. Então, foi um caso bastante grave que foi parar lá na Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, né? E, obviamente, neste caso, o Brasil, ele teve que se posicionar em relação a essas graves situações, sob pena do quê? De sofrer o chamado constrangimento internacional. E, nesse caso, obviamente, nós tivemos aí uma repercussão muito negativa para o nosso país, em razão do descumprimento dos direitos humanos. Aí você pode acessar aí até na internet, nós temos lá um relatório chamado Relatório Presídio Urso Branco e a institucionalização da barbárie, ou seja, de fato foi uma barbárie aí. Ele está disponível lá numa página eletrônica da Justiça Global. Nós temos aí esse caso. E um outro caso interessante, para que nós possamos falar em aplicabilidade de todas aquelas normas, eu convido vocês a verem aqui comigo, que é a situação dos adolescentes da FEBEM, e também o caso do Damião Ximenes. Quando nós falamos dos adolescentes da FEBEM, nós estamos falando de situações em que, quando você fala, obviamente, de adolescentes, só para rememorar, nós estamos falando daqueles jovens de 12 a 18 anos, que abaixo de 12 anos nós estamos falando de crianças de acordo com o nosso Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei 8.069/90. Então vejam só, a FEBEM também teve vários casos de violação dos direitos humanos. Imaginem vocês que naquele local, que não é difícil imaginar, porque vemos volta e meia na televisão, aquela situação precária. Inúmeros milhares de adolescentes num lugar indevido, amontoado de pessoas ali, que obviamente numa situação colocada como aquela, ela simplesmente fomenta a criminalidade.
e desumaniza a condição ali do jovem, a princípio delinquente, que deveria ser recuperado, no entanto ele acaba piorando. E com todas aquelas situações, obviamente, também foi denunciado à Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. E o caso Ximenes, que nós colocamos para você ali no slide, é aquela situação do jovem, dos irmãos que nós estudamos numa outra oportunidade. Você pode já relembrar que foi o caso também de violação dos direitos humanos, uma vez que não foi dado o tratamento digno àquela pessoa, de acordo com a necessidade. Então, diante disso, você pode verificar aí a aplicação prática da teoria no caso de violação dos direitos humanos. Em se tratando da violação dos direitos humanos, nós temos estudado a cada encontro um pouquinho dos 30 itens da Declaração dos Direitos Humanos, para que possa ficar mais tranquila a observância de como é que os direitos humanos podem ser violados. Então, nós trataremos hoje no slide do 16 ao 20, ou seja, no Direitos Humanos de número 16 ao 20, a questão da violação da liberdade de pensamento, da liberdade de expressão, a liberdade que a pessoa tem de casar-se, por exemplo, do jovem atingida a idade núbil poder casar-se. Até isso trata a Declaração dos Direitos Humanos, porque nunca esqueça que nós estamos falando sempre a respeito da dignidade humana como base estrutural do ser humano. Ou seja, uma pessoa sem dignidade, nada é. Eu convido você a ver comigo esses slides que tratam exatamente dessas violações. Então, veremos, só para recapitular, do 16 ao 20, de que forma e em que casos esses direitos humanos podem ser considerados violados. Acompanhe comigo. She came up and kissed me one day. It was an impulse. I just grabbed him and I kissed him on the lips and I ran away. Because I was like 20 years old. It's not like something you talk about marriage all the time. But I asked for her number. She wouldn't give me her number. No, I think he liked me first for sure because she's hot. We met in a grocery store. We were in a class together. Came up to me one day and says, I got this perfect girl for you. He was a good dancer, but not too good. Like he was my soulmate. She's my queen. Of course, I'm the king. I said, I have to ask you something. And she said, what? And I kneeled down, and she was laughing and trembling. She gets so embarrassed. What did I say? I said, will you marry me or will you be my wife? Will you be my wife? He proposed to me on my birthday. And she said, yes. Are you sure? Sorry. I believe in nature. I believe in the spirit. I believe in trust. Beauty. I believe in my mom. Strawberry ice cream. Fortune cookies. Chocolate. I believe in the tooth fairy. Being honest with yourself. I believe in Santa Claus. Aliens, of course. I believe what I want to believe. I believe in myself. I believe in myself. I believe in peace.
são os direitos humanos? São exatamente esses direitos que nós temos visto no decorrer desses nossos encontros. Você percebe que a cada um deles que você assiste numa situação como nesse vídeo, eles se tornam mais simples de entendê-los. São coisas básicas do nosso dia a dia. E esses são os principais direitos que nós nos deparamos aí nos nossos estudos em relação à sua violação. Você percebe que são coisas simples, mas há violação desses direitos. E é por isso que nós precisamos realmente saber como vamos buscar o cumprimento das legislações a eles aplicáveis. Eu convido você a refletir comigo nessa situação para que nós possamos verificar realmente como procederemos em caso de violação dos direitos. Convido você a vir comigo para o quadro. Vamos lá. Aqui nós temos a situação em que a garantia dos direitos humanos. Quando nós falamos em garantia desses direitos, é exatamente observar a adesão do Estado brasileiro ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que vai garantir aos indivíduos a proteção sempre que as instituições nacionais se mostrarem omissas ou falhas. Pode perceber que muitas vezes os estados, nos momentos em que nós falamos que houve violação dos direitos humanos, em cada estado, seja da Federação Brasileira ou mesmo internacional, naquele primeiro vídeo que nós vimos no encontro de hoje, perceba que há omissão do Estado. E a omissão ela também é um crime, ou seja, a pessoa deixa de agir, consequentemente, ela está se omitindo. Havendo omissão, os direitos continuam, muitas vezes, assim, sendo extrapolados na sua violação. Quanto mais omissão, quanto mais tempo se passar, maior é o dano causado. Então, neste caso, nós precisamos nos atentar para essas questões. Então, é muito importante observar a atitude do Estado. Quando o Estado ele é notificado, ele é intimado, ele toma providência de imediato? Ou ele vai ser omisso? Vai continuar sendo omisso? Vamos para o próximo slide para a gente concluir essa parte? Então, veja só. Aqui nós temos essa questão das falhas do Estado, como eu disse. E neste caso que nós acabamos de falar, a Corte deixou claro que o Brasil ele tem responsabilidade internacional por descumprir, neste caso, seu dever de cuidar exatamente e de prevenir a vulneração da vida e da integridade pessoal, bem como seu dever de regulamentar e fiscalizar o atendimento médico de saúde. No caso do Urso Branco, no caso do presídio Urso Branco, como vocês até alguns podem até conhecer, porque estamos falando de um presídio aqui no Brasil. Então vejam só, neste caso é preciso se ater às regras dos direitos humanos. E depois que a gente acaba vendo em que eles se aplicam, não é muito difícil de entender o porquê que falamos tanto na busca, na efetividade e na garantia dos direitos humanos. Desejo a você um ótimo estudo e que você possa rever os conceitos que trabalhamos no encontro de hoje. Até mais.